Logo quando eu comecei a investir, eu sempre gostei muito de investir em fundos imobiliários e continuo investindo até hoje. No ano de 2026, eu acredito que existam alguns fundos imobiliários que com muito potencial, lógico, para que tenhamos bons resultados no ano de 2026. Isso não é uma recomendação, são fundos imobiliários que eu vou comprar no ano de 2026, mas não significa que você vai comprar. Então, se você for comprar, estude muito bem, analise, olhe ali muito bem esse fundo imobiliário, mas eu vou te mostrar os fundos imobiliários que eu vou comprar no ano de 2026. Então fica comigo até o final do vídeo, me chama Isla Maciel, já vai deixando o seu like aí, se inscreve no meu canal se você não é inscrito. A expectativa para o ano de 2026 é de taxa de juros menores, tá? Então, com isso, você tem ali uma valorização de ativos reais, você reduz a atratividade de renda fixa, tradicionalmente, e favorece fundos imobiliários. Existe ali uma correlação, né? A taxa Selic, quando ela está alta, consequentemente, os fundos imobiliários vão estar baratos. E se essa taxa de Selic ela vai abaixando, os fundos imobiliários eles vão valorizando, vão aumentando o preço. Então existe ali uma correlação entre esses dois indicadores aqui, né, que eu estou citando. Taxa Selic, fundos imobiliários. Então, com isso aí, com essas taxas de juros menores, os fundos eles tendem a se beneficiar porque pagam renda mensal. Gosto muito dos fundos imobiliários por causa disso. Muitos contratos são corrigidos pela inflação. E alguns segmentos como logística e crédito continuam fortes mesmo em cenários mistos, tá? Então, por isso, ao invés de tentar adivinhar ali o mercado de alguma forma, eu prefiro focar em fundos com boa gestão, ativos de qualidade e renda previsível. E o primeiro fundo que eu vou investir em 2026, que eu já invisto nele há muito tempo, é o fundo HGLG11. Cara, esse fundo é muito bom, eu gosto bastante de investir nele, sempre vem se valorizando com o tempo, então eu tive bons resultados, sempre recebi muitos bons dividendos. Eu sou muito feliz com esse fundo, eu tenho ele desde muito tempo e continuo investindo em um fundo que eu vou continuar investindo em 2026, principalmente porque ele está barato. Eu considero que esse fundo esteja barato e que ele vai se valorizar mais no ano de 2026. Esse fundo é um fundo de tijolo, eles são galpões logísticos bem localizados. Ele faz sentido muito para mim porque ele tem uma vacância histórica baixa também, o que indica que imóveis são bem ocupados, imóveis do HGLG11. Tem contratos com grandes empresas ali, é bem diversificado também o ramo dessas empresas. E é em segmentos fortes ali, né, de logística, como e-commerce, cadeias de distribuição e demanda por centros logísticos modernos. Tem ali dividendos consistente ao longo dos anos e um histórico de previsibilidade em caixa, né? Então isso é muito importante. O HGLG11 ele entra ali na minha carteira como um fundo de estabilidade, né? Com imóveis reais e bem localizados e renda recorrente, cara. Então é um fundo que eu considero muito positivo. Quando você analisa o gráfico aqui que eu vou mostrar para você na tela, hoje, no momento que eu estou gravando esse vídeo, ele está com uma cotação ali de em torno de R$157. Tem um dividend yield de 8,38%. O PVP dele está abaixo de 1, então significa que o valor da cota dele está abaixo do valor patrimonial, então significa que ele está barato. Tem uma liquidez diária muito boa e você vê que ele teve uma valorização ali nos últimos 12 meses de 15,88%. Ele é um fundo muito bom. Pra você ter ideia, o HGLG11 nesses últimos 12 meses, aí, no ano de 2025, é o segundo ativo que me pagou dividendos. Enquanto eu recebi ali próximo de R$10.000, só a HGLG11 ele me pagou 1.500, né, em torno de 15,7% entre todos os meus dividendos. Eu tenho o HGLG11 desde 2019. 2019 eu recebi 78 centavos somente ali de dividendos, 2020 R$9,18, 2021 R$14,45, 2022 R$32,55 e 2023 R$194,30. 2024 foi um ano muito positivo para mim. Recebi em torno de R$1.127,50 em dividendos do HGLG11
e em 2025 R$ 1.500. Então a tendência é que vai aumentar isso aqui no ano de 2026, até porque eu vou continuar investindo forte ali no fundo HGLG11, nesse FIIs aí. O segundo FIIs eu não tenho na minha carteira, mas eu fiz uma análise para poder investir nele no ano de 2026, é o BTG LG11. Ele é um fundo logístico gerido pela própria BTG Pactual. Ele tem um portfólio moderno, diversificado e com boa liquidez. Então, esses fundos que têm uma boa liquidez, você acaba ali vendendo com maior facilidade. É muita oferta, muita demanda também, então isso facilita nas negociações, você não corre o risco de perder dinheiro. Então, o porquê que eu escolhi esse fundo, né? Ele tem bons dividendos, tem uma vacância muito baixa nos imóveis e ele tem uma gestão ativa ali, que busca uma revisão de contratos muito boas, então aquisição de imóveis estratégicos, isso pode acontecer também com os outros fundos também, mas a BTG ela tem essa expertise e tem crescimento com qualidade. Então esses são alguns aspectos ali que eu valido como positivo para comprar esse fundo. Então, como o diferencial, né, que eu considero a BTG, o BTG LG, esse BTG LG11 é frequentemente citado pelos analistas, né, como um fundo de FIIs mais sólidos e do setor logístico, né, um fundo queridinho aí do mercado, assim como o HGLG11 também, né, vejo muita gente falando bem desse fundo e com a BTG LG11 não é diferente, né? Então aqui eu busco um pouco mais de crescimento dentro da logística, sem abrir mão ali de uma renda mensal. Analisando ali os gráficos da BTG LG11, você consegue perceber ali que ele tem uma cota no momento em que eu estava gravando esse vídeo, de R$101 ali, R$100 aproximadamente. Então um dividend yield maior do que o HGLG11, 9,35%. O PVP dele está baixo no momento em que eu estou gravando esse vídeo, 0,98%. Então significa que tá barato ele, né? Tá abaixo ali de 1, tá abaixo do valor patrimonial dele. E tem uma liquidez também muito boa e cresceu em torno de 27,74%. Ele cresceu bastante, cresceu mais do que o HGLG11. Ele tem uma valorização muito maior. O terceiro fundo imobiliário, um fundo que eu tenho, que é o KCRE 11, ele é um fundo gerido ali tem a gestão do Kinea, são muitos fundos que são geridos pela Kinea são bons FIIs, bons fundos imobiliários. Ele é um fundo de papel, tá? E eu escolhi ele ali, o KCRE, porque tem uma estratégia mais ativa e flexível, né? Ele busca ali um CRIs com maior retorno e prêmios de risco mais elevados, né? Ele tem um potencial de dividendos mais altos, assumindo um pouco mais de risco ali controlado. Então ele tem distribuição ativas ali de dividendos, ele tem uma carteira diversificada de crédito imobiliário, porém ele também tem uma exposição maior a operações estruturadas, né? O CRE11 ele entra ali na minha estratégia como um fundo de papel com mais potencial de retorno do que os demais. Então o KCRE, para complementar aos dois outros fundos que eu escolhi, né, HGLG11 e BTG Pactual 11, BTG LG11, pois é um fundo ali de papel, é um fundo que paga muito bons dividendos, e eu tenho ele na minha carteira já desde 2025 e venho tendo bons resultados e acredito que em 2026 também tenhamos bons resultados com esse fundo. Analisando no gráfico dele, é um fundo que tem uma cota barata, então se você não tem ali muita grana, dá para você comprar bastante cotas desse fundo. Ele paga bons dividendos, 14%, 14,09% ele pagou nesses últimos 12 meses, então você vê que ele tem um pagamento de dividendos maior do que o HGLG11 e o BTG-LG11, tem uma liquidez também muito boa e está com um PVP muito baixo, então tá 0,90 ali o PVP dele e teve uma boa valorização nos últimos 12 meses. Então é um fundo que eu considero também muito positivo para o ano de 2026. Então, se eu for combinar aí essa carteira, né, eu vou ter ali o HGLG11, o BTG-LG11 e o KCRE11. Então, o BTG ele tem uma estabilidade em imóveis de qualidade. O BTG-LG11 tem um crescimento e eficiência logística. E o KCRE, que tem uma renda mais agressiva e uma via de crédito ali imobiliário. Então é isso, esses são os 3 fundos imobiliários que eu vou estar investindo no ano de 2026. Fundos que eu acredito que vão ter bons resultados. Então, mas antes de você investir, faça a sua análise, não é uma indicação. É dizendo algo que eu vou fazer aqui. Então, no ano de 2006, eu acredito que
esses fundos sejam bons fundos para poder investir. Então, uma taxa de juros baixa, a tendência é que esses fundos eles vão se valorizar no ano de 2026. E se você gostou desse vídeo, deixa seu like aí, se inscreve no meu canal, que é muito importante também, e deixa seu comentário se você gostou desse vídeo. Muito obrigado por ter assistido até o final.